Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja conosco mais uma vez. Hoje é segunda-feira, 19 de julho de 2021, e eu queria começar a semana falando com você sobre parentes. Parentes, pai, mãe, avô, filho, pessoas que têm o nosso sangue e nós temos o sangue deles na nossa veia. Parentes biológicos de sangue. E eu queria começar falando sobre avô, o avó, neto ou neta. É muito bonito um relacionamento entre avô e neto. Eu não sei se você já criou um neto ou se você foi criado por um avô ou uma avó. Eu queria muito bem meus avós maternos. Passava a semana toda na casa deles. E quando era nas minhas férias, eu era adolescente, nas minhas férias dos estudos, eu ia passar as férias na casa dos meus avós paternos, lá na Paraíba. Então eu era muito apegado aos meus avós. Hoje eu não tenho mais nem avô, nem avó, não tenho pai, não tenho mãe. Mas eu tenho um pai que mora no céu, o nosso Deus, que um dia nós vamos estar ali na glória com ele. Eu queria falar sobre avô e avó, neto e neta. E para a gente começar, eu queria falar primeiro sobre o pai de uma grande nação, Abraão. Abraão foi o pai de uma grande nação. Mas Abraão foi avô, sabe de quem? De Jacó. Abraão era o pai de Isaac, Isaac era o pai de Jacó, então Abraão era avô de Jacó. E quem foi Jacó? Jacó foi um homem que era determinado, sabia o que queria. Jacó trabalhou 14 anos para ter o amor de uma mulher. Jacó lutou com um anjo a noite toda, E quando amanheceu o dia, o anjo ia embora e Jacó disse: "Você não vai embora enquanto não me der minha bênção." E o anjo perguntou: "Como é seu nome?" Ele disse: "É Jacó." E o anjo disse: "A partir de hoje seu nome não é mais Jacó, seu nome agora é Israel." Se lembra das tribos de Israel? Jacó. Jacó era o neto de Abraão. Eu imagino quanto Abraão, que era o pai de uma grande nação, não teve orgulho do seu neto Jacó, Israel, né? Que criou as 12 tribos. Então, começando por Abraão, sendo o avô de Jacó, agora eu quero falar sobre Jessé. Jessé foi o avô, sabe de quem? De Salomão. Sim, Jessé era o pai de Davi e Davi era o pai de Salomão. Então Jessé com certeza teve orgulho do seu neto Salomão, que era um dos homens mais sábios ali da região. Sábio e rico, né? Porque Deus deu a Salomão, além da sabedoria, riqueza. Salomão foi um homem bem sucedido, muito sábio. E Jessé era o avô de Salomão. Outra pessoa que eu queria também falar é sobre Timóteo. Timóteo era filho de Eunice e neto de Lóide. E olha o que aqui Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 5. Paulo diz assim a Timóteo: "Traz à minha memória que a sua fé, Timóteo, não é fingida. Não é fingida a fé que tem você, Timóteo, a qual habitou primeiro na sua avó Lóide e depois na sua mãe Eunice. E eu estou certo que também habita em você." Então, Paulo estava dizendo a Timóteo que ele não tinha uma fé fingida e que essa fé que Timóteo tinha herdou da sua mãe Eunice e da sua avó Lóide. Então, a avó de Timóteo foi uma mulher exemplar, uma mulher de fé, uma mulher temente a Deus. Então, quando nós temos netos, que é orgulho para nós como netos também se orgulhamos dos nossos avós.
Eu tinha muito orgulho e amava muito meus avós, tanto maternos como paternos. Eu amava, eu queria muito bem aos meus avós. Então é isso que nós temos que pensar. Nós temos netos bons que nós gostamos, sim. E nós, como netos, temos avós que nós se orgulhamos dele? Com certeza, Abraão se orgulhou do seu neto Jacó. Jessé com certeza se orgulhou do seu neto Salomão. E Lloyd também, como avó, se orgulhou do seu neto Timóteo. Então a gente vê o relacionamento, o amor que uma avó tem pelo seu neto e o neto também tem pelos seus avós. Então a Bíblia diz que filhos são presentes de Deus. E os filhos dos nossos filhos são o quê? Presentes do presente de Deus. Coisa interessante, né? Filho é um presente. E o filho do nosso presente é o quê? É algo maravilhoso. Eu quero muito bem os meus netos. Eu tenho 6 netos, que eu amo todos eles. Todos eles eu amo, meus 6 netos. Porque são presentes dos 3 presentes que Deus me deu. Meus 3 filhos são presentes de Deus. E os meus 6 netos são presentes do meu presente que Deus me deu. Então que nós possamos ver e valorizar esse relacionamento entre avô e neto. Se você foi criado pelo seu avô, amém, né? E você que é avô, criou um neto seu, amém também, né? Então é muito bom ser avô, é muito bom ser neto. Valorize o seu pai, valorize o seu avô. E você, avô, valorize o seu filho, valorize o seu neto. Porque é muito bonito uma família que de geração em geração vai dando bons ensinamentos. Assim como Lloyd, a avó de Timóteo, ensinou a filha Eunice, Eunice também ensinou a Timóteo. Que nós possamos entender que nós aprendemos do nosso pai e o nosso pai aprendeu com os pais deles, né? Então é muito bonito esse relacionamento avô e neto, pai e filho. E que Deus nos abençoe, que nós possamos amar, respeitar, honrar os nossos pais e os nossos avós. Você que tem pai, você que tem avô, honre, respeite. Você que tem filho, você que tem neto, honre, respeite e seja exemplo, bom exemplo, para que os seus filhos e os seus netos vejam em você pessoas de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que, se Ele nos permitir e nos der outra oportunidade, nós estaremos aqui amanhã, terça-feira, dando continuidade, falando sobre este parentesco, este sangue que corre na veia, que é do mesmo sangue do nosso pai, da mãe, do irmão, né? Que nós possamos valorizar a família de um modo geral. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe a sua família. Amém.